Você já parou pra pensar no que realmente move os personagens de Berserk? É que por trás de toda a brutalidade, da vingança e da luta pela sobrevivência, tem uma força muito mais sombria, quase uma corrente subterrânea que define o destino de tudo do mundo ali. Kantaro não só criou um Dark Fantasy, ele pintou um retrato assustadoramente fiel às nossas próprias falhas, cara, usando referência do nosso mundo, seja virtude, seja os pecados, seja ideias, pensamentos, sabe? Berserk é no fundo uma grande história sobre a escuridão humana, e Miura foi um mestre em tecer cada um desses ideais dentro da sua obra. Mas dito isso, queria tratar aqui um pouco sobre uma ideia, sobre um pensar, que é sobre o pecado. E com isso eu queria trazer aqui, idealizar um pouco sobre a pintura narrativa dos pecados capitais dentro da obra de Berserk. Trazer alguns momentos, ou um personagem, uma ideia, algo que remetesse um pouco a isso, né? Algo que eu pensei referente a isso. Pense nisso como uma lente que a gente está colocando aqui agora para enxergar as camadas de tragédia e a condição humana na narrativa sombria de Berserk. Seja bem-vindo ao TNS, quem fala com vocês é o WL. Let's get it. Gula, a fome insaciável dos apóstolos. Vamos começar por ela, a gula, aquele desejo sem fim que nunca se satisfaz. Em Berserk, a gula não é só sobre comida, é sobre uma fome existencial por poder, por mais vida e por ir além da condição humana. E ninguém representa melhor essa fome do que os apóstolos. Cada um deles já foi um ser humano que, num momento de desespero total, sacrificou o que tinha mais precioso por poder. Eles viraram monstros cuja existência depende de consumir, de devorar. O exemplo mais visceral disso talvez seja o próprio Eclipse. Aquele momento, como que não, se não é um banquete de pessoas gulosas, de gula. Os apóstolos querem comer de uma forma descomunal, visceral, bestial. A gente vê o bando Falcão, a família de Guts e Griffith sendo literalmente devorados por uma horda de apóstolos. Onde a fome por carne e por sofrimento vira meio que um ritual, mano. Bizarro, né? Luxúria, o prazer sádico de Slan. Se a gula é a fome do corpo, a luxúria em Berserk é a fome da carne, só que pervertida em dor e sadismo. E bem no centro desse redemoinho de desejo e crueldade a gente encontra uma pessoa, na verdade um ser, Slan, um dos membros da mão de Deus. Slan não é só a personificação da luxúria, gente. Ela representa o prazer encontrado no sofrimento dos outros, a mistura do erótico com o macabro. Eu não vejo nem como uma parada do sadismo só, aquele nível suave, não. Chega a ser macabro. Como ela se emociona. Ela se emociona com aquela atitude de Griffith perante a casca. Sua forma é de uma sucubo, com asas de couro e um corpo que exala um poder sedutor. E ao mesmo tempo, mortal. Ela se delicia com a beleza da dor, do ódio e do desespero. Durante o eclipse, enquanto o Casca acontece aquela parada, né, Slan descreve a cena como se fosse algo belo, uma obra de arte da crueldade. O fascínio dela pelo Guts também diz muito. Ela não o vê como um inimigo para destruir, mas meio que como uma fonte de emoções externas, sabe? A raiva e a dor dele excitam ela. A gente vê isso lá quando eles se encontram naquela cena lá do Arco dos Trolls. Na Torre da Convicção, muita gente não lembra, mas ela se manifesta a partir de uma orgia de corpos, mostrando que no mundo de Berserk, a luxúria sem limite é um portal. E também, claramente, um pecado que atinge seu auge na profanância da vida e da dignidade. Slan é a prova que o desejo, sem nenhuma empatia, se torna uma face mais aterrorizante do mal. Avareza, o sussurro de Ubik e o sonho de Griffith. Olha, a avareza, ou simplesmente ganância, é o desejo sem medida por bens e provavelmente por poder. Em Berserk, é a semente de toda a tragédia. Um dos seus vendedores da ganância é Ubik. Por mais que ele seja mostrado poucas vezes, mas repara nas vezes que ele apareceu.
ele é um mestre da manipulação da mão de Deus. Ele manipula a mente da pessoa que está sendo quebrada naquele momento. Ubik não usa espada, ele luta com palavras. O trabalho dele é explorar as ambições das pessoas, distorcer a verdade e convencer a pessoa ali que está desesperada de que o sacrifício é o único jeito de realizar seu sonho. A gente vê o talento dele em ação ali contra o Conde, mas, mano, ele brilha mesmo ali no Eclipse, mano. Puta que pariu. Ali tu vê que, em quesito manipulação, rapaziada, ele brinca com o Griffith, tá? Ele brinca, porque pra mexer na cabeça do Griffith daquele jeito, ele foi muito pica. É o Ubik que projeta as memórias do Griffith, mostrando uma versão distorcida do passado pra justificar a maior das atrocidades. Ele faz a traição parecer não uma escolha egoísta, mas o cumprimento inevitável de destino grandioso. A ganância aqui não é só por ouro, mas pelo poder absoluto de ter um reino. Griffith, com seu sonho de ter um castelo, era o alvo perfeito. Ubik alimenta a ganância dele, transformando uma ambição que já foi nobre em um desejo que consome tudo e todos, cara. A avareza em Berserk, na figura de Ubik, é aquele pecado que sussurra no ouvido dos ambiciosos, prometendo um reino em troca da sua humanidade. Inveja, a sombra de Casca. A inveja é um dos pecados mais discretos, mas também, cara, é um dos mais corrosivos. É aquele ressentimento que a gente sente pelo sucesso ou pela felicidade do outro. Em Berserk, muitos personagens já carregaram, mas a que vem logo na cabeça é Casca. A jornada dela é uma luta constante para sair da sombra de dois homens, Griffith e logo em seguida, Guts. Desde o começo, Casca decide assim: eu vou dedicar a minha vida a esse cara. Esse cara é a minha vida. Estou falando de Griffith, a quem ela admira com uma devoção, mano, religiosa. Ela quer ser a espada dele, a ferramenta mais afiada para que ele realize seu sonho. Ao mesmo tempo, ela começa a invejar a liberdade e o poder que os homens têm naquele mundo. Uma posição que ela, como mulher, sente que nunca vai alcançar de verdade. E isso não é que eu tô imaginando, não. Ela fala isso pra Guts. Ela fica puta ter tido cólica por causa da menstruação. Ela é endoida com isso. Ela fala que não queria ter sido mulher. Então ela tem inveja de homem. Só que, falando de Guts, né? Quando ele entra em cena lá no começo, essa inveja, não só de um homem, mas de ser a espada de Guts, fica ainda mais complexa. Ela se ressente do jeito fácil, como que Guts ganha atenção e o respeito de Griffith. Algo que ela lutou anos pra conseguir, cara. Ela inveja a conexão que os dois têm. Uma amizade de iguais que ela, em sua posição de subordinada, nunca teve. Nós temos também Judeal, que claramente sente inveja da relação de Guts e Casca. Só que, mano, ele é um moleque muito tranquilo. Ele nunca demonstra ao ponto de descontar a raiva em uma pessoa. Nós temos Farnice, que sente inveja de Casca. Olha que louco, gente. Casca sentia inveja de Guts pelo seu relacionamento com o Griffith. Só que ela criou um relacionamento com Guts em um curto espaço de tempo que eu ouso dizer que é muito mais conectável do que ela teve com o Griffith. Convenhamos? Beleza? Só que Farnese odiava Guts e sentia um prazer carnal por ele. Depois, ela começou a admirar Guts e quando ela mal percebeu, ela estava apaixonada por Guts. E ela ficou com inveja de Casca. O jeito que Guts fica atrás de Casca, a protege, a admira, e ela sente uma profunda inveja e ela demonstra. Ela não consegue segurar. A inveja ela é mais sutil, não é escaralhada como as outras, né? Mais estraçalhada, mais exposta. Porém, ela sempre está na narrativa da obra. Preguiça, a fé cega de Moses. Olha, a preguiça aqui, talvez você não vai concordar, tá? E tá tudo bem. Mas aqui eu tô tentando trazer uma vontade, não de fazer algo, não é essa vontade de não fazer nada. É mais no sentido mais profundo, que é uma preguiça espiritual, uma apatia que te leva a se recusar a fazer o que é certo.
Em Berserk, essa forma de pecado ganha vida de um jeito aterrorizante no Inquisidor, Padre Mósgos. Mósgo não é preguiçoso, tá? Mas eu estou dizendo no sentido comum. Pelo contrário, ele é um fanático cheio de energia, a gente vê isso. A preguiça que eu coloco em Mósgo é algo mais intelectual e moral. Não sei se vocês concordam. Ele simplesmente abandona a razão e a empatia. Ele quer fazer isso e se entrega de forma cega a uma interpretação cruel e fanática da fé. Na Torre da Convicção, ele e seus discípulos torturam e queimam o herege, com uma certeza absoluta de que estão purificando eles através da dor. Enquanto as pessoas morrem de fome e desespero ao redor, Mósgo está focado em rituais que machucam e destroem pessoas. Ele representa meio que a preguiça de pensar por si mesmo, entende? Você provavelmente conhece uma pessoa assim, de questionar a autoridade e de encarar o sofrimento real do mundo. Ao entregar a sua moralidade a um, entre aspas, Deus sem piedade, ele vira um agente do mal, usando a vontade divina como desculpa para a crueldade e para não fazer nada. Então, o meu pensamento aqui é: a preguiça de Mósgos mostra como a fé cega pode ser a forma mais perigosa de apatia. Se for para colocar em um outro personagem uma preguiça literal aqui, além dos lords também, né? Eu gostei mais dessa ideia da preguiça não convencional que eu coloquei aqui em Mósgos, mas a gente pode colocar em Corcus também, cara. Corcus é literalmente um preguiçoso. Toda luta que vai dar mais trabalho, ele não quer. Ele não é fraco. É aí que tá. Ele é preguiçoso. Que se ele fosse mais dedicado, que a gente vê ali pelo jeito que ele age, talvez ele seria melhor. Talvez ele teria mais relevância até mesmo dentro do próprio bando do Falcão. Mas a preguiça de ser alguém grande é tão alta que ele não conquista, ele não vai atrás. Então acho que é um personagem também que define bem a preguiça dentro de Berserk. Ira, a fúria do espadachim negro. A ira é provavelmente o pecado mais fácil de se ver em Berserk. É onde está mais destacado. De todos, pra mim, ele é o que mais se destaca, cara. Porque ele tem implícito e explícito, mano. O seu portador não é ninguém menos que o nosso protagonista. Guts, ele é a personificação da ira, gente. Não tem como. A vida dele é definida por uma fúria que consome tudo. Uma raiva que nasceu do trauma e foi alimentada por uma busca sem fim por vingança. Desde sua infância terrível, lá com o Gambino, até as traições absurdas no Eclipse, pô. A ira tem sido o principal combustível de Guts, tanto para lutar, se defender, proteger alguém e até mesmo amar. Depois do Eclipse, Guts se torna o espadachim negro. Meu irmão, ali ele vira a própria encarnação da vingança, transformando sua jornada num ciclo de violência que nunca acaba. Soberba, orgulho e a queda de Griffith. Finalmente chegando ao pecado que está acima de todos, não de mostrar mais, só que o que levou muitas coisas a desenrolar, guerra, traição e tudo mais. É a raiz de onde brotam tantos males, a soberba, ou melhor dizendo, o orgulho. Em toda ficção tem personagens com orgulho. Poucos personagens representam o orgulho de forma tão trágica e destrutiva quanto o próprio Griffith. É a sua ambição sem limite, o seu sonho de ter um reino que ele coloca acima de tudo e todos. Ele se vê como um predestinado, alguém escolhido para a grandeza. E todo mundo ao seu redor é só um degrau na escada que leva ao seu trono, cara. Sua confiança é inabalável. Seu carisma, magnético. Ele acredita que seu sonho justifica qualquer sacrifício, pô. E é exatamente esse orgulho que o leva à ruína. Quando Guts, a única pessoa que ele via meio que, entre aspas, como um igual, decide deixar o bando do Falcão para seguir o seu próprio sonho, moleque, ali o orgulho de Griffith foi ferido pra caraca. Incapaz de aceitar que alguém não queira viver a sua sombra, ele comete um ato impossível que o leva à prisão e à tortura. O orgulho de Griffith é a prova de que, para ele, seu sonho era mais importante que qualquer laço humano. Foi o pecado que o transformou de um herói de luz em um rei da escuridão.
Porque, cara, a história de Berserk é complexa e cheia de camadas, mano. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Que outra representação dos pecados de Berserk você consegue pensar ou deixei de fora? Pô, irmão, essa aqui encaixa melhor nesse pecado. Deixa suas ideias aqui, teorias. Bora trocar ideia. É nóis, rapaziada. Valeu, tamo junto, tô na safe e fui.